São as 6, nesta segunda-feira, 29 de março, Pastor Francisco Carvalho. Quero me reunir, me juntar, vou somar com o povo de Deus, aos milhares que estão neste dia orando e jejuando pelo Brasil, pelos brasileiros, pela igreja, pelos governantes, pela situação política e governamental do nosso país. Hoje eu estou somando, estou jejuando, vou passar o dia em oração e em jejum, nessa mesma fé, nesse mesmo espírito, suplicando a Deus, suplicando ao Senhor, tenha misericórdia da nossa nação. Os dias são maus, os dias são muito maus. O inimigo, o diabo, está trabalhando para destruir o governo do anticristo por meio dos seus agentes que já estão atuando na terra. O governo do anticristo, disse o apóstolo João, já estava atuando naqueles dias. Nos dias do apóstolo João, o governo do anticristo já estava presente, atuando, e em nossos dias, de igual modo, aliás, ele nunca deixou de governar, de atuar por meio dos seus agentes. E ele está governando neste momento, nesse instante. O governo do anticristo atua no mundo e atua fortemente aqui no Brasil por meio do seu regime socialista, regime de governo do anticristo. E está destruindo o nosso país nos nossos dias. Ele está usando a pandemia, está usando esta epidemia para instaurar os seus intentos, para colocar a sua agenda em ação, para manter a sua agenda em ação, a sua agenda socialista e comunista de governo. Vamos orar. Vamos continuar orando, pedindo a Deus, suplicando ao Senhor para que tenha misericórdia de nós. Ainda que o anticristo venha reinar, imperar e se assentar no lugar de Deus, estabelecendo um governo mundial, nós precisamos orar, não podemos ficar esperando que isso aconteça sem fazer nada. Orar e jejuar faz parte do trabalho dos cristãos, porque orar e jejuar dá trabalho, muito trabalho. E os cristãos têm muito trabalho aqui neste mundo, ainda que nós estejamos caminhando em direção à nova terra, à vida eternal. Mas ainda estamos aqui, temos que trabalhar muito, muito, e não ficar assistindo que o Brasil se torne cada vez pior, até aquele dia que o Senhor Jesus Cristo voltará, virá dos céus com poder e grande glória, para enfim ele ser o governo das nações. Bom dia para você que está me ouvindo, que está participando deste momento de oração. Seja bem-vindo ao canal F. Carvalho, Cristianismo e Política. Eu dou as boas-vindas a você que se inscreveu agora recentemente no canal, e agradeço a todos que comentam, que deixam um like e que compartilham. Deixa aqui nos comentários se você está participando deste dia de jejum, Dia Nacional de Jejum e Oração.
Deixe o seu comentário dizendo sim, estou participando, ou então não estou participando. Deixe o seu comentário aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, eu me reúno, estou aqui para somar, para me reunir em espírito com o teu povo, com a tua igreja que está neste dia orando, o povo do Senhor, parte do povo do Senhor está orando neste dia, nesta segunda-feira, está jejuando. Quantas pessoas, aos milhares, eu creio, estão ajoelhadas, curvadas, com o coração inclinados diante do Senhor, orando, suplicando que o Senhor tenha misericórdia. Quantos irmãos estão agora pedindo e suplicando ao Senhor, e eu também. Abençoe nosso povo, a nossa gente, abençoe, Deus, sim. Abençoe o seu povo, a sua igreja, esse Brasil, as pessoas, a população, as cidades. Oh meu Deus, o inimigo está agindo, este mundo jaz no maligno. O anticristo está atuante no mundo por meio dos seus agentes, por meio daqueles os quais lhe aprove levantar e usar para estabelecer os seus intentos e a sua agenda de governo, de dominação e de controle sobre o povo. E ele está neste momento usando esta crise, fazendo esta crise e usando-a. Está usando a epidemia para estabelecer a sua agenda, para governar com controle sobre o povo, sua agenda de controle, de dominação. Governo do anticristo que atua por meio dos seus agentes, dos governantes locais, dos governantes estaduais, dos governantes das cidades. O governo do anticristo que atua por meio do sistema judiciário brasileiro. Esse governo do anticristo que governa por meio de um sistema totalitário, um sistema que retira as liberdades individuais, as liberdades coletivas. Governo do anticristo que destrói o povo, destrói a cidade, por meio da sua agenda socialista de governar. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, cuida do seu povo, da sua igreja, cuide do povo do Senhor, o povo do Senhor que é atingido em cheio, população brasileira que sofre. Ó Deus, tenha piedade, tenha misericórdia. Nós cristãos, meu Deus, nos ajude, nos dê força, ó Deus, Deus amado. Meu Senhor, eu não estou aqui lhe pedindo que o Senhor faça aquilo que exatamente o Senhor nos manda fazer. Não, meu Pai, eu não peço que o Senhor faça aquilo que é a minha obrigação, que o Senhor faça aquilo que é a obrigação do seu povo fazer. Não, meu Deus, eu não peço aquilo que o próprio Senhor manda a população brasileira fazer. Não, meu Senhor, eu estou pedindo aqui que o Senhor dê coragem, dê aquela coragem que o Espírito Santo do Senhor deu a Davi, ao pequeno Davi, lá no passado, nos dias em que Israel era oprimido pelos filisteus. Ó meu Pai, dê aquela mesma coragem que o Senhor deu a Davi, dê aos cristãos para que eles lutem contra aqueles que afrontam o Senhor, que eles lutem, se levantem e se coloquem na posição de guerra, assim como Davi, contra
aquele opressor maligno que oprimia a nação naqueles dias. Dê coragem, ânimo e disposição ao seu povo, aos brasileiros do bem, aos brasileiros do Senhor, para se colocarem diante de Ti em oração e partir para o combate contra os agentes do anticristo, que a semelhança do Golias filisteu oprimia e imprimia o seu totalitarismo sobre o povo, sobre a nação do Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia. Tenha misericórdia e derrame o seu espírito, o espírito de força, o espírito de ânimo, o espírito de entusiasmo sobre nós, sobre o seu povo. E que não venhamos pedir que o Senhor faça aquilo mesmo que o Senhor está pedindo e mandando que nós façamos. Nos dê coragem, ó Deus, nos dê ânimo para que, se for necessário, por Ti morramos, Senhor, por Jesus Cristo morramos, pela Bíblia Sagrada morramos, pelos valores da Sua palavra morramos. Nos dê, Senhor, esta coragem. Tira o medo, Senhor, que os cristãos têm de morrer. Eles tenham ousadia e coragem, sejam valentes e corajosos, para que, se necessário for, entregarem a sua vida por Deus, por causa do Senhor. Vem, Deus, despertar esta nação, despertar este povo. Se necessário for, eu morro pelo Senhor, eu morro pela Sua palavra, eu morro por defender o Senhor, defender o Senhor deste anticristo que assola, do anticristo que estabelece o seu império, o seu domínio, e usa os homens, e usam aqueles que são propriamente seus, para imprimir a sua agenda maligna e afrontar o Deus da igreja, e afrontar o Senhor Deus das Escrituras Sagradas, e afrontar o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o seu amado Filho, o nosso Senhor. Nos dá coragem para nos impor com a nossa arma, com a arma da nossa milícia, que é a Sua palavra, que é a Sua palavra em nosso coração. E resistir ao governo do anticristo, este governo maléfico que afronta o Deus, o Senhor Deus da igreja, o dono da igreja, o Senhor Deus e o seu Filho Jesus Cristo. Nos dá esta coragem, ó Pai. Nos dá essa coragem e dá coragem aos cristãos. Derrama o seu Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que o Senhor derramou sobre os apóstolos e os irmãos que estavam com medo, escondidos após a ressurreição de Jesus Cristo. Aquele Espírito Santo que os encheu de coragem. E eles saíram da toca e não mais tinham medo de morrerem por causa de Deus. Assim, ó Deus, derrama este mesmo Espírito sobre o seu povo, para que sejam ousados e corajosos e lutem contra aquele que afronta o Deus da igreja, o Senhor da igreja. Este dia é um dia, ó Deus, muito especial,
em que nós podemos orar e clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor que derrame, ó Deus, o espírito de coragem e de ousadia. No nome bendito do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é que eu oro. Amém.